Algumas perguntas. O que é linguagem fotográfica? Ou melhor, o que é fotografia e o que é linguagem? Ou talvez a fotografia se constitui como linguagem, ela tem seu código já definido? Eu sou José Alberto Sarquis, fotografo há 40 anos e dou aulas de fotografia desde 1990 e convido vocês a me acompanhar para tentar entender e responder a essas e outras perguntas. O tema hoje, então, é linguagem fotográfica. Quando ele é abordado, sobretudo nas mídias sociais, é feito de uma forma bastante simples. Um tema com uma relativa complexidade, geralmente é pensado só a partir daquelas chamadas regras de composição. E às vezes até só se menciona aquela tão famosa, tão conhecida regra dos terços. Tanto isso acontece que tem muita gente que já opta por sugerir não usar mais, com argumentos do tipo: para que continuar com essa chatice se o que se conseguir com isso são só fotografias todas iguais? O que eu penso a respeito é que essas, que eu prefiro não chamar regras de composição, mas sugestões compositivas, têm que ser conhecidas. Tem que entender que elas funcionam em muitos casos, é só ver fotografias de nossos grandes mestres para comprovar isso, e praticar, e na hora que a gente sinta que elas não se adaptam à mensagem que a gente quer passar com a nossa imagem, então a gente não usa. Eu percebi agora que sem querer, meio que sem querer, eu falei o verbo sentir. E acho que está certo, porque esse aprendizado da composição é todo um processo que exige estudo, exige prática, muita prática, e avaliação dos resultados. Então, ao longo do tempo, esse aprendizado faz com que essa questão compositiva se torne, digamos assim, intuitiva. E não estou falando automático, que é totalmente diferente. É algo que, com a prática, se torna mais uma questão da intuição e não da razão. Uma questão do sentir mais do que do pensar. Mas, quando começamos o vídeo, eu falei que íamos tentar responder algumas perguntas. E a primeira delas era: o que é fotografia? Há diversas formas de responder essa pergunta. Hoje, que quase todo mundo fotografa, se perguntarmos para alguma pessoa que não tem uma ligação assim específica ou especial com a fotografia, costuma surgir uma frase bastante interessante. Se responde que fotografar é eternizar um momento. E realmente é algo que é o que a fotografia faz, né? Há muito de verdade nela. A fotografia vem naquele fluxo constante do tempo. Vem ela com sua faca poética, faz um corte e extrai uma finíssima lâmina e congela. Se pensarmos num parágrafo de um emblemático livro do Roland Barthes, A Câmara Clara, em que ele faz uma comparação, um paralelo com o trabalho do pintor, no final desse parágrafo ele diz que podemos pensar a fotografia como isso foi. E é muito interessante essa frase de duas palavras, porque se temos a nossa imagem no nosso cartão de memória, no celular, no computador, no filme, não pode não ter sido. E simultaneamente, a partir do instante em que clicamos, em que a foto é feita, isso já é passado. Então, de novo, isso foi. Mas se quisermos ser básicos na questão da definição da fotografia, então vamos à etimologia da própria palavra. Muitos de vocês devem saber que a palavra fotografia
tem um significado. Vem de dois fonemas do grego que significam foto e luz e grafia e escrita. Então a fotografia seria a escrita feita com a luz. Aí já temos a nossa matéria-prima. Eu, pessoalmente, gosto de acrescentar a essa definição um outro elemento que não está na palavra fotografia, mas que faz parte intrínseca da questão fotográfica. Esse outro elemento é a sombra. Então eu diria que a fotografia é a escrita ou a pintura feita com a luz e com a sombra. E o que é linguagem? Linguagem é conformada por uma série de signos que, partindo de uma convenção social e de seu uso constante ao longo do tempo, transformam-se em um código de conhecimento amplo e geral em uma sociedade determinada, e através do qual podemos nos expressar e nos comunicar. E a fotografia, ela se configura como linguagem, tem seu código já definido. Ela, na verdade, é uma das artes mais jovens. Se compararmos, por exemplo, com a pintura e vamos até as pinturas rupestres nas cavernas, é 30 mil anos atrás. A escrita, os hieróglifos, 5.000, 5.500 anos de história. Safo, a poetisa de Lesbos, escreveu poesia de altíssima qualidade 600 anos antes de Cristo. E o teatro grego é do século V antes de Cristo. E a fotografia? A primeira imagem conhecida como fotografia é aquela tão conhecida do Joseph Niepce, na França, dos altos da casa dele, é de 1826. Ou seja, a fotografia vai fazer 200 anos daqui a 4 anos. E, no entanto, nesses quase 200 anos, ela já teve mudanças gigantescas na sua curta história, desde as câmeras de grande porte e pesadas, até as câmeras compactas e portáteis, desde o seu preto e branco original até o colorido e, obviamente, mas de forma mais recente, do sistema analógico ao sistema digital. Essa verdadeira revolução, na qual a fotografia que parecia ter chegado à sua idade adulta, agora nos dá uma certa impressão de que está passando por uma adolescência tardia, na qual ela não reconhece nem seu próprio corpo. E o sistema digital trouxe mudanças tão importantes que fizeram com que a própria postura de quem fotografa mudasse perante a sua prática diária. Vou mencionar 3 dessas mudanças, com as quais temos que ter um certo cuidado, porque pode parecer que não precisamos mais estudar, não precisamos mais de critério para fotografar, fazemos e depois arrumamos. Quais são essas 3 questões que, entre outras, eu gostaria de mencionar? A primeira é que a diferença do antigo filme, que nos oferecia no máximo 36 poses, hoje em dia os cartões de memória parecem ter uma quantidade infinita de imagens. Então, acaba acontecendo que exageramos na quantidade de disparos. De todas formas, temos mais de 1000 fotos no cartão, para que eu vou poupar? A outra questão que também é importante de levar em conta é aquela revolução que é ver a imagem logo após ela ser feita. Fantástico, mas também traz um probleminha, a questão de pensar, não deu certo, eu apago e faço outra. E a terceira questão que eu quero mencionar se refere, é claro, aos programas de edição e tratamento, Photoshop, Lightroom. E aí a questão é, depois eu arrumo no Photoshop. Essas 3 questões que oferecem tantas vantagens podem se transformar em armadilhas se a gente não tem a consciência do que está sendo feito, fotografar com critério e fotografar o necessário. É que, na verdade, com uma caneta ou uma folha ou com um computador, se redige uma perfeita carta comercial,
Mas essa ferramenta nas mãos de Thomas Mann, de Jorge Luis Borges ou de Guimarães Rosa nos oferecerão uma obra-prima da literatura mundial. E isso acontece com todas as modalidades artísticas. Com a mesma boa câmera que a gente faz uma excelente foto para documento, ou registramos nossa agradável estada em Campos de Jordão, nas mãos de Cartier-Bresson ou Sebastião Salgado nos oferecerão obras sensíveis e perenes. E nós, pobres mortais, se quisermos atingir essas alturas, quisermos encarar voos para além do meramente raso, como fazer? Antes de mais nada, uma consideração. Quando vemos a fotografia de uma paisagem, na verdade, a maioria das pessoas imagina que o que está vendo é a paisagem. E que a fotografia está tão atrelada ao seu referente, ela é tão de caráter mimético, que não há como a fotografia da paisagem parece a paisagem. Há pouco de começar o curso que eu ofereço de linguagem, eu mostro essa imagem e pergunto para as pessoas que estão na sala, o que é isso? E a resposta, obviamente, é: isso aí é uma cadeira. Então, eu convido a qualquer uma das pessoas que está assistindo a levantar da cadeira onde estão e sentar nessa cadeira. Os sorrisos que aparecem me mostram que a mensagem foi entendida. E qual é essa mensagem? Qual é a ideia? A ideia é de que a fotografia não é uma cópia fiel da realidade, é apenas uma representação, é um signo. E é através dessa questão, através dessa possibilidade de que o que vemos não é real, é uma imagem que simboliza, é que podemos criar, podemos ter a possibilidade de criar linguagem com a fotografia. Só para começo de conversa, a fotografia é bidimensional e a cadeira tem 3 dimensões, então é óbvio que não podemos sentar naquela imagem da cadeira. Então essa questão é para ser levada muito em conta, porque é a partir dela, a partir da consciência de que a gente não está vendo algo real, mas algo simbólico e algo sígnico, que podemos pensar em criar imagem. E, em definitiva, o que a fotógrafa ou o fotógrafo faz é uma invenção. A fotografia é uma invenção de quem faz a fotografia. E com que ferramentas a gente conta? Temos ferramentas de caráter técnico e ferramentas de caráter estético. O que é importante também entender que o fato de conhecer e de usar essas ferramentas não garante já automaticamente que a obra que a gente faça tenha características expressivas e comunicativas, mas sem elas, sem o conhecimento delas, a gente não tem como. Então vamos agora concretamente às ferramentas que a gente tem nas mãos para produzir linguagem com a fotografia. Há ferramentas de caráter técnico e há ferramentas de caráter estético. Vamos às primeiras então, ferramentas de caráter técnico. Lembrando também que algumas delas fazem parte das 2 categorias, né? Já vamos mencionar também essa característica. Falemos primeiro então de algo de grande importância. Essa ferramenta é o enquadramento, algo vital, fundamental, até para que a imagem acabe sendo um sucesso ou um fracasso. A questão do enquadramento não é tão fácil de pôr em prática, mas é fácil de entender o conceito. Basicamente, é como se a gente tivesse a tela de um pintor em branco e o que a gente coloca dentro, que elementos, que objetos, que pessoas fazem parte da nossa imagem e quais elementos é melhor que fiquem de fora, porque ou são supérfluos, ou não importam, ou vão acabar sujando a imagem e a mensagem ficará complicada. Então vejamos aqui alguns exemplos de enquadramento. Temos enquadramentos abertos, onde vemos a imagem de uma arquitetura exuberante, com toda a sua qualidade, com luzes, sombras, brilhos.
e também do mesmo local, uma imagem fechada onde se vê texturas, se vê materiais. Aí depende a mensagem que a gente quer passar, o que interessa para que a fotografia seja de um plano aberto ou de um plano fechado. Vemos agora 4 imagens. Então, uma foto mostrando o plano aberto e depois imagens em que vemos detalhes do mesmo motivo. E também vai depender do que ou de como a gente quer mostrar essa paisagem, certo? Já vemos aí que inclui na segunda foto que mostramos do canal, uma outra questão que vamos falar daqui a pouco, que é a profundidade de campo. O plano preferencial está em foco e o resto não. Além de essa questão de enquadramento, vemos agora algumas imagens que têm a ver com ângulo de tomada. Temos fotos em que a câmera está apontando para cima, fotos vistas de cima para baixo, outras ao contrário, de baixo para cima. E vemos uma foto com a câmera apontando perpendicularmente para o chão e aquela mesa com aquele bonito sax. A outra questão que estamos vendo agora, 3 imagens que fazem referência a outra questão técnica que nos dá uma possibilidade estética muito usada desde sempre e hoje ainda também, que é a questão da profundidade de campo. Vemos uma imagem em que temos a ideia é ter toda a paisagem com nitidez e outras duas onde damos realce a um detalhe, deixando em desfoque o resto. Essa questão de profundidade de campo é uma questão técnica que se reflete na estética, obviamente. E para quem não sabe como isso é feito, só uma menção rápida, tem a ver com 3 questões técnicas. Uma é o uso criativo do diafragma, outro é a questão da distância focal da lente que está sendo usada e a terceira questão é as distâncias entre os diferentes planos e a distância relativa entre a câmera e os diferentes planos. Uma ferramenta que a gente tem é o uso criativo da velocidade. Aí uma foto noturna com a velocidade lenta, deixando esse ônibus na avenida passar, enquanto o resto da paisagem está parada, uma velocidade lenta. E vemos a foto a seguir com a velocidade mais rápida que a câmera me permitia, que congela gotas no ar. E a terceira imagem, também com câmera no tripé, uma foto noturna com a velocidade extremamente lenta. Aí é uma velocidade que na maioria das câmeras está com a palavra bulb. É uma foto feita com 10 minutos de exposição. E a seguir, o efeito que produz a distância focal das câmeras. 3 fotos da rua onde eu moro. A primeira que parece mais verossímil, mais parecida com o real, feita com uma lente 50mm. A segunda, o mesmo motivo, com uma super grande angular, e o terceiro com uma teleobjetiva. Vocês veem que a mesma situação, uma mesma paisagem, muito diferente uma da outra. Não é que uma é melhor do que a outra, só temos que saber como queremos mostrar e aí tomar a providência para que isso aconteça. E por último, 5 fotos em que, a partir da iluminação de estúdio, é o fotógrafo que faz a luz. Essa possibilidade criativa é enorme e aí só depende do nosso conhecimento técnico, de nossa capacidade estética e, claro, do equipamento que a gente possa ter em mãos. E agora sim, vamos falar do que no início chamamos regras de composição
e que eu prefiro chamar de sugestões compositivas. E a primeira justamente é aquela que também mencionamos, é a regra dos terços, que dividir a nossa imagem, seja ela retangular ou quadrada, com duas linhas horizontais e verticais, e essa regra diz que as interseções das linhas são os pontos onde colocar nossos motivos principais, são os lugares de mais força e que criam um certo movimento interno na imagem. E aqui duas imagens que mostram o uso dessa regra e que realmente elas funcionam. Outra possibilidade compositiva é o do uso das linhas de fuga para criar tridimensionalidade em uma imagem, como a imagem fotográfica, que não tem essa terceira dimensão. A fotografia, como a pintura, é bidimensional, então essa sensação de tridimensionalidade a gente consegue usando essas linhas de fuga, às vezes indo convergir no centro e às vezes numa lateral. E agora voltamos sobre aquela questão da profundidade de campo, com 5 imagens que, a partir de um plano que é preferencial, mostramos onde está o ponto de maior interesse. Já falamos da questão técnica de quais são as configurações que devemos usar para conseguir imagens desse tipo. A composição com o uso de diagonais também dá um certo movimento a imagens que de fato são estáticas. Elas dão uma sensação de movimento interno para quem vê poder percorrer a imagem, uma sensação de força e nos dão uma imagem de caráter mais criativo e rico. Às vezes essas diagonais estão de forma mais evidente na imagem, às vezes mais escondidas, mas sempre são um guia para que quem vê possa percorrer a imagem. Qual é o mais habitual? Quando temos pessoas aparecendo, elas reagindo, conversando, andando. Normalmente o que se faz é esse deslocamento, deixando espaço para onde a pessoa está olhando, para onde a pessoa está indo, porque dessa forma denotamos que tem espaço para ela olhar, tem espaço para ela ir. Se quisermos dar a sensação contrária, como vemos nessa fotografia, então a composição é feita justamente ao contrário, denotando agora o contrário do que tínhamos pensado nas fotos anteriores. Aqui uma composição clássica, de caráter piramidal. Esse tipo de composição nos remete à pintura de séculos passados, quando se fazia pintura religiosa, onde a divindade estava na parte superior, no vértice desse triângulo, e o humano na base. Podemos usar esse tipo de composição, também é uma composição muito estável, com uma base larga e firme e o vértice hacia a ponta superior. E por último, duas imagens que mostram a importância para dimensionar a paisagem que a gente está vendo, de incluir, de colocar na nossa imagem algum elemento de tamanho reconhecível e dessa forma podemos dimensionar a paisagem que a gente está vendo. Esse elemento reconhecível geralmente é a figura humana. Colocando uma figura humana nessa paisagem, é possível entender a dimensão de toda a paisagem que a gente está vendo. Estão aí, então, as possibilidades, os elementos, as ferramentas com as quais a gente conta para produzir linguagem com a fotografia. Tudo isso a serviço de uma ideia, de uma proposta, de um projeto, de um conceito, de uma poética, a serviço daquilo que queremos contar. Tem uma frase feita, que como toda frase feita tem muito de verdade, que é aquela que diz que a fotografia não se faz com a câmera que está sendo feita, mas com quem está atrás da câmera. E isso, de fato, é uma verdade irrefutável. Então, se a fotografia se configura como linguagem, é fundamental que quem faça essa fotografia tenha algo a nos dizer.
E lembro agora de uma frase de João Guimarães Rosa que diz: quando parece que nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. Se nós não vemos o milagre, a culpa não é da fotografia. Muito obrigado a todos e até uma próxima.